Aleluia. Capítulo 2. Aleluia. E o versículo 7 vai dizer assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Podemos aceitar? Aleluia. Deus coloca essa palavra no meu coração, porque às vezes o cristão, o servo de Deus, pessoa que já conhece a Deus, às vezes ainda acaba tendo algumas dúvidas a respeito, quando se fala do tema de Apocalipse, dos fim dos tempos, das coisas vindouras que estão para acontecer, as coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Então a gente vai ver que existem muitas vertentes teológicas, cada uma tem o seu ponto de vista para anunciar daquilo que crê. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, independentemente da vertente teológica, da visão da pessoa que está vendo isso daqui que é a vida, eu quero dizer para você que o mais importante é se apreciar do melhor dela. Há pessoas que vão pregar o Evangelho da seguinte forma: Jesus vai mudar a tua família. Que se chama aquela mensagem, não uma mensagem assim, dizendo do Evangelho, mas uma mensagem falando a respeito de que Jesus tem ali uma grande preocupação em o que fica aqui embaixo. Mas na verdade a maior preocupação é os que vai para cima. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: eu não vim para trazer paz. Olha, Evangelho de Mateus, eu vim para trazer espada, para pôr em dissensão pai contra filho, filho contra pai. Porque eu acredito que, eu não vou estar enganado, mas eu acredito que aqui no nosso meio, de todos que estão aqui, eu acho que é difícil falar que todos têm a sua família, não digo família de pai e mãe, filho, mas irmão, a família toda que está no mesmo ministério, ou na mesma denominação de igreja, ou na mesma crença religiosa, não está, não é? Um vai para a igreja, outro vai para outra, outro vai para outra crença, e assim por aí vai. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, pastor: eu posso pegar o meu carro, ficou parado para ir para frente, né? Mas como também o Vanessa pode pegar o carro dele e o outro pegar o carro e dizer: vamos para São Paulo. E o objetivo é os três chegar lá. Podem ser veículos diferentes, mas o importante é o quê? O objetivo. E o objetivo da igreja é Jesus. O objetivo da igreja não é trazer uma palavra para você dizendo assim: olha, está tudo bem, vai ficar tudo bem, e você voltar para casa, chegar lá e encontrar uma prova e se decepcionar porque alguém usou o público para falar uma mentira para a tua vida. Não. Eu vim aqui para dizer para você, sabe o quê? Que o Evangelho não é fácil. O Evangelho é batalhado. Olha o que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, pega a tua cruz e siga. Se você não pegar a cruz para seguir a Jesus, você pode estar vindo do culto, pode ficar o ano inteiro vindo do culto, mas você vai ser somente multidão. Multidão não recebe promessa de salvação. Por quê, pastor? Porque não é discípulo. Mas, pastor, isso não condiz com a Bíblia, não diz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: ó, quem crê e for batizado, este será salvo. A multidão, muitas das vezes, está na multidão. Não, eu vou lá receber o meu milagre, eu vou lá receber minha bênção. Agora, já quero dizer algo, um parênteses aqui, para a multidão que possa estar também no nosso meio hoje. Pode estar alguém que faz parte dessa multidão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não vai te despedir hoje de mão vazia. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele vai operar na sua vida também. Por que, pastor? Se o povo dele é salvado, por que ele vai operar milagre? Sabe por quê? Porque
Porque o milagre vai te atrair. Vai atrair para Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta ao 2 Tessalonicenses, e ele vai falar a respeito desse assunto, do final dos tempos, da grande tribulação, tem muitas pessoas que acreditam que nós iremos vivenciar a grande tribulação. Porém, Jesus ele disse que ele vai voltar os ares para buscar a igreja. Mas eu não acredito que eu vou passar por uma tribulação para depois ser arrebatado. Sabe por quê? Porque Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus ele já nos salvou, igreja. Mas não precisa voltar em tribulação nenhuma, não. Nós temos que ficar somente atento, porque logo ele vem e está voltando buscar a igreja. Nós temos que pensar no dia de hoje. Aí muitos rumores, não, o anticristo está se levantando, o anticristo está lá, ele está cá. Peraí. Jesus ainda não voltou para buscar a igreja. Quando ele voltar, olha o que está dizendo aqui, ó. Só existe um que o detém. Sabe o que detém? Esse que está dizendo aqui que é o príncipe da iniquidade, que é o, como é que fala, o anticristo. Sabe quem detém ele? Essas portas abertas. A igreja o detém. Por que a igreja o detém? Porque você já reparou que se você te chega uma pessoa endemoniada, você vai, em nome de Jesus, tem que sair do demônio? Só que, quando a gente vem falar sobre arrebatamento, a gente vai ver falar o quê? Que vai haver um dia que a igreja, vão falar, e cadê os irmãos? A igreja subiu, e vai ter muitos irmãos que vai ficar, e eu falo, o que aconteceu? E os irmãos vão ainda cultuar esses irmãos. Ainda vão cultuar. Só que vai ser um culto vazio. Não vai sentir o que você sente hoje. Não vai ter a presença que tem hoje. Não vai ter milagre que tem hoje. Quem convence o homem do pecado, do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E hoje ele está agindo. Mas um dia ele vai deixar de agir. Por que ele vai deixar de agir? Porque ele não vai estar aqui. Você já reparou em Mateus 28? Os últimos versículos de Mateus vai dizer o seguinte, último versículo: e eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ele vai estar conosco por todos os dias, se ele nos prometeu isso, quer dizer que ele tem que nos arrebatar primeiro. E a tribulação vai passar. Quem vai passar a tribulação não vai estar com o Espírito Santo, então não vai estar debaixo da promessa. Mas você veio aqui hoje para ouvir que você está se preparando. Deus está te preparando para o arrebatamento, igreja. Você não vai ficar com essa luta, não. Essa luta já foi vencida lá na cruz. Mas por que é importante falar sobre isso? Porque nós temos que pensar no dia de hoje. Jesus pode voltar agora nesse culto. Ou Jesus pode voltar na madrugada. Ou voltar amanhã. E aí? Como é que está? Como é que está a vida de cada um? Como é que está a minha e a tua vida? Temos que estar perseverantes. Nosso irmão trouxe uma palavra aqui, olha. Perdi, né? Quer se gostar? Ele falou a respeito da perseverança. O evangelista aqui, né? Também o pastor Vanderci trouxe a palavra inicial falando do quê? A respeito da pessoa que recebe a palavra, né? Que edifica a sua casa sobre a rocha, que é a pessoa que recebe a palavra e começa a colocar em prática. O que é colocar a palavra em prática? É você cultuar ao Senhor. Não é o culto da sexta-feira, não. É você começar o culto no domingo, o culto na segunda, o culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não para o culto. E aí, olha, o pastor quando vai na mesa apostólica e você volta para casa e o culto continua. Aí você vai para o trabalho e o culto continua. Aí você vai trabalhar, você está trabalhando lá de pedreiro, pintor, eu gosto de pintor. Você não vai dar na Bíblia e vai se cobrar, sei lá, não. A Bíblia está no teu
coração. Ela tem que estar no meu coração, no teu coração. É lógico que a gente vem sempre com exemplar bíblico na igreja, lógico, é uma reverência. Uma vez o pastor chegou para mim, eu estava com o meu celular e com um monte de orar com os irmãos. E na escuridão, sabe o que o pastor falou? O pastor falou assim: é o seguinte, eu vou dizer algo para você. Eu fiquei sabendo que você levou o celular lá no monte para ler a Bíblia do celular. Falei: pois é, pastor, é que eu estava tem lanterna, né? E o celular já é clarinho, né? Já é iluminado. Ele falou assim: então, mas você tem que ler a Bíblia assim, ó. Não pode ser celular, não. Tem que ser a Bíblia assim. Eu falei: por quê? Porque a Bíblia foi escrita assim. Mas não, sabe o quê? Não foi escrita assim. A Bíblia, a palavra de Deus que está me dizendo, é o seguinte: ela começou lá escrita numa tábua de pedra, que Deus escreveu com o dedo dele na tábua de pedra para Moisés. Depois vieram os pergaminhos. Depois veio então a Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você: você não precisa viver de aparência, você tem que estar atualizado com Cristo. Imagina só, você vai pegar pedra, mas não vai pedra uma coisa, não é? Ou vai buscar um pergaminho que escreveu naquela época. O tempo mudou, igreja. O tempo mudou, Jesus continua sendo o mesmo. Mas Jesus, ele vai te usar do jeito, aonde você estiver, ele vai te usar para ganhar outras pessoas. Pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado por Jesus dentro de um presídio. Eu fui preso 4 vezes. Fiquei 12 anos preso. A terceira vez que eu fui preso, eu fiquei preso em República Dominicana, região que faz fronteira com Haiti, lá na América Central, perto dos Estados Unidos, para mim, transportando droga. Fiquei 5 anos e 3 meses. Eu e mais 4 brasileiros só. O resto, tudo gringo, tudo estrangeiro. Vi tantas coisas acontecer terríveis, como também vi no Brasil. Mas se eu estou aqui hoje contando isso para você, é porque tinha um propósito na minha vida. Se você chegou por esse ponto hoje, escuta aí, eu tenho um propósito na tua vida. Eu te guardei, eu te comprei, porque eu tenho um propósito na tua vida. Quem lembra da pandemia? Quando a gente morreu, né, na pandemia? Muita gente morreu, né? Pessoas da igreja, né, pastor? Tantos pastores, tantos irmãos. Tantas pessoas morreram na pandemia. Por que você acha que você está aqui? Será que foi a máscara que te salvou? Será que foi a máscara? Foi a injeção do Covid? Não. Foi Jesus. Ele te guardou. Muitas pessoas que se preveniram como puderam, mesmo bem prevenidos, morreram. Pegaram a doença, morreram. Porque havia chegado o tempo daquelas pessoas. Mas o Senhor tem um propósito na tua vida. Você vê que no livro de Atos, capítulo 12, Tiago é morto à espada por Herodes. Herodes gosta então de ver os judeus se alegraram e Herodes pensa assim: não, agora vou matar Pedro também. E ele vai guardar Pedro na prisão. Pedro vai ficar desesperado, igreja? Pedro vai ficar chorando? Pedro vai ficar gritando: socorro, socorro! Não, o que ele fez? O que a Bíblia diz que ele estava fazendo? Quando o anjo aparece? Estava dormindo. Ele estava descansando. Ei. Aleluia! Nós temos que ter essa convicção. Sabe o quê? Que está na mão dele. Estamos na mão dele. Tudo está na mão dele. Aí a gente passa para compreender, né? E o que leva uma pessoa a saber que vai morrer no dia seguinte e dormir agora? Vou morrer daqui a pouco e vou dormir agora. O que leva, né? É que Herodes falou que ia matar ele. Herodes já falou: pode guardar que não é matar. Só que Jesus tinha feito uma promessa na vida dele. Ei, e a promessa de Jesus fala mais alto do que qualquer obra, do que qualquer pessoa, do que qualquer um usado por Satanás contra a tua vida. O que Jesus prometeu, ele vai cumprir. A promessa quem fez foi ele, não é o homem. Por isso que Pedro vai dormir tranquilo. Ele vai dormir tranquilo por isso, porque ele sabe, tem a certeza
Herodes está falando que vai matar. Mas o meu Jesus falou que eu vou ficar velhinho, quando eu vou estar. Que vou me trocar a roupa quando ficar velhinho. Quer dizer, sabia que ele tinha um período ainda para passar. E ele vive bastante tempo. Sabe por quê? Porque a promessa dele ainda não ia parar por aí. Eu quero dizer algo para a igreja com relação ao que está sendo ministrado aqui nesta noite. Estamos falando de um assunto que às vezes é um pouco esquecido de se falar, mas eu estou falando sobre o seu agora, o seu hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 6 vai dizer que hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que estava atrapalhando o contato, eu quero tirar esse problema hoje. Tudo que estava atrapalhando a nossa intimidade, eu quero lançar por terra hoje. Sim, Deus. Aí você pergunta, o que eu preciso fazer? Você precisa somente crer. Creia no que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, ó, impedimentos estão caindo por terra nessa noite. Impedimentos para quê? Para servir. Às vezes, uma porta que se fecha, não é porque Deus não quer te abençoar, não. É porque aquela porta já é uma porta de maldição para a tua vida. Às vezes você pensa, nossa, tinha dado tudo certo no emprego lá e de repente chamaram outra pessoa no meu lugar e você chega desanimado, chega até desanimado. Mas eu venho aqui como profeta de Deus dizendo essa noite, ei, as coisas que parecem que deram errado, é as que deram mais certo. Sabe por quê? Porque eu não estou falando aqui daquilo que você pode receber um auxílio, uma informação de qualquer pessoa. Eu estou falando aqui de algo que não é da natureza de baixo. Eu estou falando de algo que você não pode enxergar. Eu estou falando de algo que você não pode nem sequer ouvir muitas vezes lá fora. Eu estou falando de algo que você muitas vezes nem sequer pode sentir. Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que o teu ouvido não viu. É isso que o Senhor tem preparado para a igreja. O que é então, pastor? É o Espírito Santo de Deus. Você imagina só, o cara passa a vida inteira, dos 12 anos de idade até os 32, perdido. Perdido. Sabe o que é perdido? Perdido de chegar um dia, roubar 17 casas. Perdido de sair uma noite e assaltar 2, 3 lanchonetes. Assaltar 2, 3 dormidas. Tudo isso fazia. Partir para as drogas, para traficar. Comecei a traficar e tudo que eu pegava era dinheiro que eu pegava e dinheiro que eu gastava em droga. Aí preso uma vez. Quando eu era menor, eu até perdi a conta de quantas vezes a polícia pegou. E depois passei de maior, logo com 18 anos, com um mês e meio já fui preso. Parece que a polícia já estava planejando, assim, vou esperar até crescer um pouco, chegar na idade e fui preso. Fui preso a primeira vez, com 18 anos. Passado uns 3 meses, fui preso no furto, num arrombamento da residência. Passado uns 3 meses, saí de liberdade. No mesmo ano, voltei preso de novo. Eu já tinha um histórico pela polícia, que os policiais, olha, é até vergonhoso dizer isso, mas eu estou falando, sabe por quê? Porque Deus me tirou da vergonha. Deus me tirou do lixo. A polícia passava na rua, sabe o que falava? Sou letrado do nome. Uma vez um rapaz estava andando comigo, mano, sabe? O rapaz estava andando comigo na rua, no Jardim Sumido ali, e a polícia veio e acordou nas duas, já falou meu nome. Falou, Wilson Polinário, posta aí que você na parede, você. Foi dessa vez que eu tinha saído da primeira vez da cadeia. Aí ele falou, não, você fugiu da comarca da Jarambaneira? Eu falei, não fugi não. Eu te vi a semana passada lá. De repente ele falou, ó, e eu estava sem problema nenhum, eu tinha saído. Vamos parar, né? Mas ele pegou assim, quer saber uma coisa? Vamos dar um rolezinho, vamos dar uma voltinha. Aí o rapaz que estava comigo, ele falou assim, mas eu não devo nada, eu não fiz nada. Eu falei assim, não, mas tá vendo? E você precisa aprender a não andar mal acompanhado. Esse cara é um lixo. Como é assim? Esse cara é um lixo. Esse cara é asqueroso. Você está andando com ele.
ele foi comigo, como nós dois, começamos a andar com a viatura para um lado para o outro, depois levou para a delegacia, só para judiar da gente mesmo. Mas por quê? Porque eu já era muito conhecido ali. Então eu era, vamos dizer, aquele cara que era terrível. 4 meses depois fui preso de novo. Depois que eu fui preso a segunda vez, eu estava na cadeia, ali no Carneiro, um dia, uma noite, na verdade, já era umas 7h30 para 8 horas da noite. O carcereiro chegou na porta da cela, chamou meu nome, e me falou: o delegado quer falar com você. Aí todo mundo na cela falou: nossa, você vai apanhar agora. Quando chega lá para o delegado falou assim: olha, está aqui seu aparato de sutura. Se você quiser voltar na cela, pegar suas coisas, você volta. Mas se você não quiser, pode ir embora direto, você já está aqui. No mesmo ano, quando eu cheguei em casa, eu encontro a minha falecida mãe, prostrada, orando, lavando a Eu falo para ela que eu saio de verdade, ela não acredita. Ela pensa então que eu tinha fugido. E ela vai então ligar para a delegacia para saber se com certeza eu tinha sido liberto mesmo. Eu tinha alvará. E quando ela descobriu, mas igreja, o interessante é que ela, depois de tudo isso, ela veio me dizer, sabe o quê? Que ela estava numa campanha, num propósito de clamando a Deus pela minha libertação. Só que quando eu fui liberto, ela não acreditou. Pedro também estava preso, a igreja estava orando, tá? A igreja orava, Pedro estava preso. Quando Pedro é liberto, ele chega lá na casa, começa na casa do Marcos, começa a bater no portão, uma menininha chamada Rua, ele vai lá e volta, você parece que é Pedro. E eles não acreditam. Sabe por quê? A bênção que Deus tem preparado na tua vida, nem você vai acreditar. Aquilo que Deus tem preparado para você, nem mesmo você sequer vai acreditar. Nem que as pessoas vão acreditar, você também não vai acreditar. A minha mãe não acreditou. Eu disse: poxa vida, mas será que é mesmo? Vou ligar para a delegacia. Ele ligou para a delegacia. Passou, mas só que eu não me converti, não. Continuei, mas não foi errado. Continuei mais uma vez aqui. Aí então o que aconteceu? Passou-se um tempo, os rapazes do bairro ali queriam me matar. Queriam me matar por causa de dívidas de droga. Arrumei problema com os rapazes comigo. Tive que fugir da minha própria casa. Fui para São Paulo. Sabe onde que eu fui de São Paulo? Fui para um lugarzinho que era tranquilo demais na época. Vocês já ouviram falar da Cracolândia, não viram? Fui lá na Cracolândia. Fui morar lá. Fiquei morando lá mais ou menos 8 meses. Ali, nossa, ali eu imaginava que eu ia morrer. A situação era feia. Aqui a pessoa morrendo na minha frente. Frequentemente. E uma noite eu conheci uma moça e ela me falou a respeito de viajar com drogas para o interior. Eu acreditava, que eu tinha uma doença. Doença essa que na época era o HIV. E eu acreditava que eu tinha, porque me falaram que eu tinha namorado com uma moça lá e falaram que aquela moça tinha, e na verdade a moça não tinha, mas eu acreditava que eu tinha. Então, sabe aquela pessoa que diz assim: olha, não estou nem aí, vou morrer mesmo, sabe? Eu era assim. Se alguém chegasse em mim e falasse assim: Wilson, eu vou te dar tanto para você matar alguém. Eu tinha coragem de fazer isso. Eu era totalmente do mundo mesmo, vocês imaginaram? Mas graças a Deus eu nunca matei ninguém. Mas até tentei uma vez para ganhar dinheiro, olha para vocês verem. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a viajar com droga. Fui uma primeira vez, fui uma segunda vez, fui para a Espanha, depois fui para. Como é que é o nome do país? Curaçao, que lá de Venezuela. Fui para Panamá. Quando eu estava indo outra vez para a Espanha, em trânsito, fui preso ali em República Dominicana. Ali eu fiquei preso 5 anos preso. Eu entro dentro da prisão e eu tenho ali como poder ligar para minha família. E eu ligo. Mas eu não falo para minha mãe que eu estou preso. Minha mãe já tinha 63 anos de idade. Então eu falo para minha mãe
eu estava ali viajando por um país, trabalhando, mas que eu iria ficar um tempo lá. Eu achei que a melhor coisa era enganar ela, para ela não sofrer, né? Até que eu estava preso de novo em outro país, né? E aí, eu fiquei 5 anos preso. Passei muita dificuldade. Dificuldade mesmo. Dificuldade falo do país que é fronteira com a Haiti. Dificuldade, pastor, tinha o alimento do presídio, da penitenciária. A gente ia comer o alimento todo dia. Faltava alimento para 40, 50 pessoas. Todo dia. Era uma briga na fila para entrar na fila do alimento. Porque sabiam que se não brigasse, não se alimentavam. A água era aberta, das 7 da manhã às 7h30. E eram 5 torneiras somente, das 7 da manhã às 7h30. Para abastecer praticamente 250 presos, cada pavilhão. E esses 250 presos tinham que pegar água para tomar banho, água para lavar roupa, água para beber, e alguns ainda faziam alimento e lavavam pratos, essas coisas. Então era briga todo dia também. Então em tudo isso eu sofria demais, sofria muito. Mas ainda assim, todo esse sofrimento, Deus estava me guardando. Eu me lembro que uma vez eu arrumei um problema lá dentro da cadeia, e por ser uma cadeia onde tinha muitos traficantes milionários, o traficante pagou a polícia para querer me agredir e para me levar o castigo ainda. Aí estava vindo e era um dia de visita. E lá dentro tinha a igreja católica também, que ia o padre lá e se reunia, mas tinha também o evangelho. Porém, eu estava vindo, eu sei que falaram, olha, está vindo ali um porto-riquenho com 2 soldados para te pegar, bater em você e levar para o castigo. Eu entrei na igreja. Deu um movimento de jeito, eu entrei, fechei o olho e comecei a orar. Assim, em pé, eu comecei a orar e falei, Senhor, me ajuda nesse momento, socorre. E quando eu falei isso, quando eu acabei de orar, o Espírito Santo já falou comigo. O Espírito Santo falou para mim assim, o problema está aí. Não adianta você fugir. Porque mais tarde vai deixar o presídio. Toda visita vai embora. Eles vão te pegar de qualquer jeito. Então vai lá e encara esse problema. E para a glória de Deus, quando eu fui para encarar o problema, chegou no pavilhão, que era o pavilhão que ele estava vindo mesmo com o soldado, ele estava com os fios de telefone enrolados assim, 3, dobrados em 3 para bater em mim. Mas sabe, quando eles estão chegando perto de mim, um advogado que estava preso, que me conhecia, que tinha confiança em mim, e os demais presos, tudo preso rico. Ele disse assim, ó, em espanhol, ele disse: se trabalhar é brasileiro, eu sou o primeiro a me dominar de aqui. Ele disse que se me pegasse, a polícia me pegasse, e batesse em encostar de um dedo, ele era o primeiro a se mudar daquele presídio. Os presos milionários saindo do presídio, a polícia perece, porque eles que tomavam conta do presídio. Aí aqueles policiais chegaram do meu lado, juntamente com o porto-riquenho, e falaram assim: brasileiro, você quer fazer uma querelha contra ele? Ou seja, você quer fazer uma queixa contra ele? Eu falei, por quê? Não, porque ele está te acusando injustamente. Olha, os que estavam com ele para bater em mim, já se viraram contra ele. Sabe por quê? Porque Deus já tinha ouvido a minha oração. E a resposta chegou imediatamente. Naquela situação, imagina não tinha condição. Passou-se um tempo mais, um dia, nossa, saiu judiado, perdido com vício da heroína, da cocaína, todos esses bichos para lá, tá? Eu cheguei no cantinho e falei para Deus: Senhor, eu peço para ti, em nome de Jesus. Eu sei que eu não mereço, Pai, mas se o Senhor me presentear com uma pessoa para me visitar nesse lugar, eu prometo para o Senhor que eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar com todas as drogas. Isso foi uma quarta-feira. Quando foi no sábado, havia um dominicano lá com visita, ele me chamou, nunca tinha feito isso, naquele dia ele me chamou, apresentou a irmã dele para mim. E ele já apresentou a irmã dele para mim, e de repente já comecei a namorar aquela irmã dele. Sabe quando eu fui começar a namorar com ela, sabe o que ela me disse? Ei, eu vou te dizer uma coisa. Eu sirvo como Deus vive. E eu vou te dizer uma coisa. Se você me quiser,
deixa a droga, deixa a bebida, deixa o cigarro. Quando ela me respondeu isso, eu lembrei na hora da oração que fazia 3 dias que eu tinha pedido para Deus. Sabe o que é isso? Saber para quem você está pedindo. Tenha certeza que pede e recebe a palavra de Deus. Fala com fé, clama, pede com fé que Ele vai responder a tua oração. Beleza? Aí eu até parei por um tempo com tudo, com os vícios, com tudo, só que passou um tempo bem a minha liberdade, eu voltei no Brasil, ela ficou por lá e a gente ficou em contato. Um dia passado eu fui para a igreja, não converti. Eu apenas tinha tentado parar. Um dia passando na capital lanchonete de Los Grandes, um rapaz me chamaram para conversar, conversa foi para cerveja, na cerveja foi para droga. Quando eu fui ver, estava eu vendendo droga de novo. Quando eu fui ver, 5 meses eu fiquei na rua, voltei preso e voltei com um monte de problema. Voltei com um porte de negócio de água, voltei com um monte de droga, com negócio de informação de quadrilha, um monte de coisa. Mas o que acontece? Em tudo isso, Deus ainda estava me guardando. Você pode ter um filho, você pode ter um parente, pode ter um esposo, uma esposa, aonde todo mundo olha e fala assim, ali ó, já era, esquece. Mas Deus não se esqueceu dessa pessoa. Deus, Ele recebe a tua oração. E olha, através da tua oração, você vai ganhar essas pessoas. Pastor, mas isso aí é bíblico? É bíblico sim. Ló está em Sodoma. Abraão fica sabendo que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, não é? E o que Abraão faz? Ele vai interceder, ele vai clamar a Deus. E a salvação chegou para a família de Ló através da oração de Abraão. Você toma, olha, a gente acredita sim que a salvação é individual, mas eu quero dizer uma coisa para você: a tua oração não é desprezada pelo nosso Deus, a tua oração é ouvida e Deus já está agindo. Eu não vim para a igreja simplesmente para dizer médico assim, não, fui lá e pouco, não. Foi muita oração da minha mãe, foi muita oração de outras pessoas. As orações parecem que não estão surtindo efeito agora, mas sabe qual é o resultado? É perseverança. Hoje você está fazendo aqui por essa igreja, com o pastor, você vem aqui, você ajuda na igreja, você pode pensar se poxa, a minha família está daquele jeito lá, mas olha, enquanto você está vindo fazer aqui, Deus já está mandando alguém lá, porque é assim que Deus trabalha. Às vezes você faz para alguém, esquece dos seus, mas Deus não se esquece disso. Eu fui preso dessa última vez. A minha prisão foi terrível, igreja. Um cara encapuçado dentro da viatura começou a me denunciar. E 5 viaturas paradas na rua, 5 viaturas paradas na rua, porque ele estava dando plano de operação repetida. Enquanto ele vinha, os policiais vinham e falavam: e aí, gringo, fala comigo. Começava a filmar em castelhano, brincando, tirando sarro de mim. Ele falava: não, você está confundindo. Ele voltava para a viatura. O carinha, ele não sabia o que era, falava tudo da minha vida. Nossa, ele vinha estocar, que batia. Mas eu apanhei muito. Isso no meio da rua. Do outro lado da rua, mora minha tia. E a minha tia tinha sofrido um derrame. E o meu tio também tinha sofrido um derrame um tempo atrás, uns 5 meses antes de acontecer isso. Um ano, mas antes de acontecer isso. Então os dois sofriam muito. O meu tio, sabe o que ele fez? O meu tio ficou no portão vendo eu apanhar a polícia. Eu fui preso, era meia-noite. Depois que eu cheguei na cadeia, fiquei sabendo. 1h da manhã, meu tio faleceu. Ele teve um infarto. E sabe por que foi o infarto dele? Não foi simplesmente por viver apanhando. Ele ficou preocupado com a esposa. Ele pensou: se ela vem, ela morre. Se ela vem, ela morre. Se ela vem, ela morre. E ele morreu. Ele. Às vezes, a gente se preocupa demais com outras coisas. Quando a gente tem que se preocupar de verdade, é fazer um marco na linha, é estar colocado na mão de Deus. Mas até então, eu fui preso. Quando cheguei na cadeia, eu cheguei revoltado, porque eu falei assim: peraí, por causa da polícia, meu tio morreu. Eu estou preso e meu tio morreu. Eu fiquei revoltado. Se alguém chegasse em mim e falasse assim: ó, você vai sair para a rua, vou te dar tantas armas na sua mão, você tem coragem. Opa, vamos para cima.
Eu estava assim, estava determinado a sair totalmente contra a polícia. E passando tempo na cadeia, Quando eu fui no fórum aqui em Sorocaba, o juiz ouve a audiência e ele me responde: pode ir embora do presídio e aguarda a condenação. Geralmente o juiz fala assim, ó, pode ir embora do presídio e aguarda a resposta. Ele não sabe se vai condenar ou se vai libertar. Mas para mim ele já me disse, aguarda a condenação. Ele já disse automaticamente, eu vou te condenar. Ele disse isso. E em seguida ele pegou um panfleto com a palavra de Deus e entregou na mão da advogada e pediu para a advogada me entregar. A advogada me entregou o panfleto. Deus é testemunha. O que eu vou dizer para você, sabe o que eu fiz? Eu joguei, não li, eu joguei. Só que Deus, Ele não leva conta do tempo da ignorância. Você sabe como é isso? E eu estava revoltado. Eu fui preso, voltei para o presídio, estou no presídio com tantos planos, maquinando mal na minha cabeça, só maldade. Comecei a participar de cassino no presídio. Quando foi ver, eu me reuni um pouco para fazer cassino, saí com uma coberta, fui da quadra e começava a chamar todo mundo, gritar no pátio para as pessoas virem jogar ali, valendo droga, valendo cigarro, como essas coisas. Tudo isso eu fazendo dentro do presídio de Guarulhos. Quando foi um dia, um companheiro ali da cidade de São Paulo, de Brasilândia, nosso irmão Fábio Gonçalves. Esse Fábio, ele chega até mim e fala assim, olha, eu estou indo para a igreja. Eu falei, você está doido, rapaz? Não, estou indo para a igreja. Eu falei assim, peraí, você está se escondendo, o que você fez de errado? Ele, não, porque o pastor foi pousado por Deus, o pai falou e a palavra como diz, eu vou para a igreja. Amém. Aí ele foi para a igreja. Todo mundo contra ele. Ele foi para a igreja. No dia seguinte, ele voltou na porta da cela e veio conversar comigo. Ele começou a me evangelizar. Eu já vi que ele estava diferente. 2 dias depois, eu peguei e pensei comigo, eu vou lá, agora ele é bonzinho, né? Eu vou lá ganhar 10 reais dele, para usar droga. Olha pra você ver. Vou lá com a intenção de ganhar 10 reais dele para usar droga. Eu cheguei na porta da cela que era a igreja lá, e comecei a conversar com ele, pensando, eu vou tomar 10 reais nesse irmãozinho. Sabe? A malícia. Só que ele começou a falar a palavra de Deus para mim. Ele começou a falar. De repente ele falou para mim assim, Wilson, você está entendendo o que eu estou falando contigo? O que Deus está te falando? Eu falei assim, sim, Paulo. Então o que eu te falei? Não, você te fala. Então pega uma palavra aqui. Sabe aquelas promessinhas? Eu fui e peguei a palavra. Sabe o que estava lá? Isaías 42:18. Ei, cego, abre o olho para enxergar. Surdo, abre o ouvido para ouvir. Estou falando contigo, você não está ouvindo? Era Deus respondendo. Quando eu recebi aquilo, eu peguei na hora, naquele momento, aquilo já me converteu. Eu voltei dali, eu esqueci do 10 reais. Eu voltei ali, fui lá para a cela, que sabia, as pessoas da cela que vão para a igreja também. E aí, vieram muitos falar, não, você vai estragar a sua caminhada, que isso e aquilo. Mas não, agora que eu vou consertar minha caminhada, na verdade. A caminhada já estragada aqui. Aí teve um que chegou e falou assim, eu sei por que você vai para a igreja. Por quê? Porque você viu ele mudar e isso te fortaleceu. Falei, é isso mesmo. Fui para a igreja. Eu vou encurtar, você prega, amém? Fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor orou pela minha vida, fui dormir à noite, tive um sonho, veio uma carta com o meu nome, e quando eu abri a carta, tinha uma chave desse tamanho de ouro, que brilhava. Eu acordei de manhã cedo e falei com o meu evangelista, falei assim, varão, o que significa isso? Esse sonho que eu tive. Ele falou, vai lá, lê Apocalipse capítulo 3, versículo 7, você vai entender. Eu fui lá e li lá, aquele que tem um saco de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre, né? Hoje da igreja, né? Aí eu li, mas não entendi nada. Você não entendeu, meu irmão? O Senhor já entrou com libertação na tua vida. E o Senhor já te disse, sabe o quê? Que Ele fechou as portas do inferno e está abrindo a porta do céu na tua vida.